minicurso do professor Johnny, para fins totalmente didáticos, e liberaremos mais à frente no site da Selmat, certo, Elias? Giovana? Uma perguntinha. Eu tenho 1h30, é isso? Ou 1 hora? O que for lhe apropriado. Não. Eu vou perguntar para você. Eu vou perguntar para Ana Carolina. Ana Carolina, o programado é para eu falar até 8h30, é isso? É melhor perguntar para o Elias. Elias. Você quer uma resposta assim, ó? Elias. A vontade é falar uma meia-noite, né? Mas. Não quero isso. Eu não quero. Elias, eu estou dizendo que. Total, professor, mas aí. Não, Não, 2 horas de Johnny ninguém aguenta. Mas. Aí o professor vê o tempo de discussão, perguntas, né? E tem outra coisa, tem um monte de coisa aqui. Uma palestra concentrado. Então, se algum dia vocês quiserem que eu volte a falar sobre alguma coisa, eu falo. E não precisa ser Semana da Matemática. Pode ser uma aula da Tatiana. Assim, sim, gente, vamos chamar o Johnny para falar sobre isso. Nossa, meu Deus, que honra! Bom, então lá vou eu, hein? Vou tentar. Professor João Frederico da Costa Azevedo Meyer, isso, ele próprio, o Johnny, é professor associado no Departamento de Matemática Aplicada do IMEC, da Universidade Estadual de Campinas, fez graduação em bacharelado em matemática também na Unicamp, mestrado e doutorado também na Unicamp e livre docente em biomatemática também na Unicamp. Atualmente, ele é associado da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, que é membro também do Conselho Científico, ou não é mais, professor? Não, acabo de ser reeleito para mais 2 anos. Da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, da Sociedade Latino-Americana de Biomatemática e professor associado da Universidade Estadual de Campinas, que é docente desde 1971. Tem experiência na área de matemática, com ênfase em biomatemática, atuando principalmente nos seguintes temas: modelagem matemática, ecologia matemática, impacto ambiental e educação matemática. Professora, eu já falei e agradeço imensamente em nome da comissão organizadora, por você ter aceito, que ele não deixa chamar ele de senhor, Sueli, por você ter aceito esse convite, assim, é sempre uma honra tê-lo com a gente. O seu conhecimento é brilhante, a gente só acrescenta cada vez mais quando conversamos com você. Então, muito agradecida, é uma honra. O espaço é todo seu. Isso, Tatiana, exagerada, eu não sou tudo isso, não. Depois vocês ficam pensando, e aí assim, putz, a Tatiana falou tanto e foi só isso que ele fez. Mas então, vamos lá. Ana Carolina, o Elias é muito bonzinho, falou que eu posso falar até meia-noite, 2 horas. Eu acho ruim isso. Ana Carolina, não desliga a sua câmera. Quando começar a ficar chato, você fala assim para mim, ó, tá? E se alguém achar que está chato, manda um WhatsApp para Ana Carolina fazer assim para mim, que eu paro, tá bom? Eu estou com uma dificuldade aqui, porque o meu computador pessoal não tem Word. E eu tinha preparado PowerPoint no outro computador que é da Unicamp. Mas alguma coisa aconteceu com o computador que era da Unicamp, ele está aqui e ele tem que ir para manutenção. Então, eu não pude fazer tudo o que eu queria. Tudo o que eu queria, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou tentar compartilhar a tela com vocês. Ixi, esqueci de fazer o compartilhamento. Espera um pouquinho. Eu tenho que clicar aqui embaixo. Essas coisas são muito complicadas. Para eu ter começado a dar aula em 1971, eu já fiz mais de 51 anos de professor. É que eu sou bem velho. Ano que vem, eu vou ser obrigado a me aposentar, Sueli. Porque eu vou fazer 75 anos. E eu vou sair no último mês, na última semana, no último dia, às 5h24 da tarde, e ainda vou deixar as marcas das unhas na porta da minha sala da Unicamp, assim. Mas é claro que eu vou continuar na pós, né? Então, vamos lá. Apresentar. Você vai sair arrancado, né, professor? Vou sair arrancado. Você vai arrastado, assim, vou te arrastar para tirar nada. E eu tomei uma bronca, Sueli, porque a minha saúde é uma porcaria, né? Minha saúde é uma bosta. Desculpa, não pode falar bosta, né? Não, tá bom. Ixi, tá compartilhando? Não tá compartilhando nada. Tá sim, tá chegando, Johnny.
Tá bom. Vai fazer 15 anos que eu passei meia hora morto. Não é assim, morto, que nem a gente fala com a bombinha jogando água no cérebro. Não tinha bombinha, não tinha nada, porque precisou mexer na horta. Eu nasci com defeito de fabricação, defeito de projeto. E aí tudo que eu fazia... Tudo que eu fazia... agora eu já estou compartilhando, não ou não? Tá sim, professor. Mas agora esse pedacinho... Isso, aí. Pronto, Perfeito, tá bom. Dani. Ok, tá. E aí eu passei um tempo, eu passei um tempo morto de verdade. Como é que eles fizeram? Eles me esfriaram o corpo, o cérebro, tudo, e fizeram as coisas que tinha que fazer lá, trocaram uns canos aqui, puseram um PVC Tigre para não dar mico, tal, umas válvulas, e aí, depois de meia hora, deu o reboot em mim, que foi na base de choque. E eu peguei. Acho que eu não sou Windows, acho que eu sou Linux, porque eu peguei e voltei. E eu fiquei proibido de fazer um monte de coisa. Não posso mais... Eu treinava com técnico com 59 anos, eu aprontava bem, e fazia um monte de coisa, escalava, tudo. E eu era mergulhador, comecei a mergulhar em 61, já pensou? E o médico falou, nunca mais, não pode. Exercício, não pode. Eu disse, não pode. Fumar cachimbo, não pode. Felizmente, cerveja e vinho eu posso, mas cachaça, nada disso pode. Café e chocolate, não pode. Eu adoro café e chocolate, mas enfim. E aí eu resolvi que... Eu não sabia, ele falou assim, você tem que botar na sua cabeça que você é uma pessoa doente, você pode morrer qualquer hora. O médico é muito meu amigo. Então aproveita para fazer as coisas que você quer. E uma das coisas que eu fiz, eu devia ter vergonha de falar isso, levei uma bronca do diretor do meu instituto no finzinho do mês passado, é que eu não fui cuidar de ser titular. Eu sou daqueles velhos que tem que fazer um documento para pedir para passar para titular. Não precisa fazer concurso, nada. E eu pensei, eu vou perder 2 meses fazendo isso, e tudo que eu tenho, que eu quero deixar, tudo que eu quero fazer. Então, eu estou orientando muita gente, Sueli, muita gente, e tô dando aula, estou escrevendo, mas aí o diretor me chamou e falou assim, olha, para nós é muito importante que você se aposente como titular. Então, eu vou ter que gastar um tempo da minha vida preciosa, que eu quero fazer coisa, eu quero falar, eu quero pesquisar, eu quero orientar, vou ter que parar e ficar escrevendo, olha, Johnny, eu sou assim, eu sou assado, que não sei o quê, olha como eu sou bonitinho, olha como eu falo direito, olha como eu sou bilíngue, porque quem é de Mojimirim é bilíngue, né? A gente fala, sarta, sordado, marvada, carçada, que lá vai porva. Dá braba, só. E a gente sabe o que isso significa, é uma linguagem toda diferente. Mas muito bem. Então, eu vou começar a falar... Eu vou começar a falar só uma coisinha de mim. Eu conheci Paulo Freire em 1966, 67. Meu pai voltou do Chile e trouxe um livro do Paulo Freire em espanhol. Aqueles livrinhos que é impresso de qualquer jeito, que não sei o quê, mas comprou na livraria e tal, e ele trouxe, e eu li Educação com Prática da Liberdade, eu li... Ixi, Maria, está acabando a bateria. Eu li em espanhol pela primeira vez. É claro que meu pai ajudou, né? Meu pai falava bem, minha mãe também. Será que está carregado agora? Acho que sim, né? E foi quando eu conheci o Paulo Freire. E eu fiquei muito impressionado com as coisas que ele falava. Naquele tempo, à noite, minha atual esposa e eu fazíamos alfabetização de adultos. Eu fazia parte de matemática e ela fazia parte de leitura. E num bairro que era o fim de Campinas. Aí depois vinha um campo, e lá adiante a gente via estrada. Hoje aqui lá é tudo cheio de gente. Mas eu não me esqueci de trabalhar com ele. Eu tive muita sorte de conhecer o Paulo Freire, pessoalmente, de ficar amigo dele, amigo a ponto dele cuidar dos meus filhos quando minha esposa e eu precisávamos sair, isso porque ele estava morando em Genebra, e
a gente, depois, como é que ele se chama? Eu sempre esqueço, né? Ele tem um sobrenome tão chique, tão... esqueci o nome dele. Ele sempre promovia os debates, ele gravava tudo e publicava um livro. Então, Eduardo Sebastiani, o Paulo Freire e eu. E o Eduardo Sebastiani falou sobre etnomatemática, eu falei sobre modelagem matemática. E o Paulo Freire fez avaliações críticas do nosso trabalho. E ele falou uma coisa deliciosa para mim, para o Eduardo Sebastiani. Ele falou assim, se eu soubesse que matemática era isso, eu tinha trabalhado com matemática no início. Porque, para ele, a matemática era uma coisa completamente desligada da realidade. Então, eu vou falar para vocês sobre ecologia matemática. Mas lembrem-se que eu sou um freiriano convicto. Eu não acho que vocês devam ser freirianos convictos, não. Eu acho que vocês devem ser o que vocês quiserem ser, convictamente. O Fernando Pessoa diz isso. Você quer ser grande? Ser inteiro. Põe tudo que você é naquilo que você fizer. E isso é uma coisa, é uma utopia. Mas utopia também é bom da gente falar. Ecologia matemática tem 4 divisões, que são 5. Mas não interessa essas divisões. A primeira se chama mudanças globais, a segunda se chama dinâmica de populações, a terceira se chama epidemiologia, a quarta se chama impacto ambiental. Tá certo? Ou impactos ambientais. É mais chique falar no plural. Agora, apareceu recentemente uma quinta componente, que é a economia da sustentabilidade. Uma vez eu fazia um trabalho de campo em Carlos Botelho, e fica ali para lá de Sorocaba. E a gente parou para conversar com os guardas florestais, que, claro, tinham parado meu carro para ver o que eu estava levando, não sei o quê. A gente estava levando um animal que tinha sido levado para a Unicamp, com autorização, tudo carimbadinho. Ele viu, aí passou um Corcel com umas 8 pessoas dentro. Corcel, vocês não sabem o que é. É um carro muito antigo que tinha naquele tempo lá. Então, era um carro bem velho, já quando eu vi. E tinham 8 pessoas, e ele ia arrastando o traseiro pela estrada de barro. E o guarda pediu para abrir para ver o que era, e tinha meia anta lá dentro. Meia anta lá dentro. O cara e a família eram pessoas que moravam no mato. Eles só consumiam da civilização querosene e sal. O resto, até a roupa, eles mesmos faziam. E tinha um casamento na família. Então, eles estavam pegando essa estradinha que passava por dentro do parque para ir para outra família. Aí eu chamei o guarda para o lado e falei assim, olha, se fosse eu, de Campinas, que estou aqui fazendo um passeio, trabalho de campo, e tivesse com alguma coisa assim, mas isso é gente que mora aqui. Eu sei que é crime inafiançável você fazer isso, mas isso é a vida deles. Eles também são uma espécie a ser protegida. O guarda olhou para mim e falou assim, é exatamente por isso que eu estou preocupado, porque você está aqui. Se você não estivesse aqui, a gente ia falar para ele, pelo amor de Deus, não passa com anta dentro do porta-malas do carro, nem preá, nem cutia, nem capim, nada dentro do carro. E vai embora logo antes que eu multe você e cobre e leve você preso. E eu falei, então, olha, não se preocupe, eu não vi nada e acabou e não tem importância nenhuma. Como já prescreveu o crime, eu posso contar essa história. Muito bem. Isso é a economia da sustentabilidade. Como é que você pode trabalhar? E a economia da sustentabilidade envolve mudança global, dinâmica de populações, epidemiologia, impacto ambiental, ela envolve tudo. Aliás, esses 1, 2, 3, 4, 5 é tudo misturado. Um problema que a gente fez, que foi muito gratificante, foi que uma pesquisadora da Antártica, da equipe argentina, passou 3 semanas aqui no Brasil, era para passar 2 semanas, mas ela passou 3 semanas. Cadê o trem? Está aqui. Ela veio passar 2 semanas para testar umas hipóteses com modelagem matemática. O orientador dela conhecia meu trabalho, e falou, olha, você, para responder essas perguntas, vamos fazer a modelagem. Aí ela veio, a gente montou um modelo para estudar
o que ela queria estudar, e ela falava assim, será que está morrendo uma espécie por causa disso? A gente fazia o modelo com isso, e não era. E aquilo, a gente fazia um modelo com aquilo, e não era. Até que, finalmente, uns 2 ou 3 dias antes dela viajar, a gente, o Paulo César e eu, sugerimos a ela, escuta, será que não pode ser poluição? No seguinte sentido, você trabalha perto de uma geleira. Você falou que tinha um filetinho de água passando pela praia. Mas as fotos que você mostrou que é um córrego que está passando. E esse córrego sai de debaixo do gelo. Ela falou, por causa das mudanças globais, está acontecendo isso. Então, estava entrando, e eu falei, mas essa água vem suja, né? Ela vem debaixo da areia. Imagina um bloco de gelo de 12 andares de altura raspando em cima da areia. Aquela areia fica igualzinho, como fala em Mogi, porvio. Sabe esse porvio que a gente faz pão de queijo? Fica parecendo exatamente isso. Isso aí caía na água e não ia para o fundo, ficava como hidrossol. E aí tapava a luz. Então, as mudanças globais estavam criando um impacto ambiental que afetava as populações que viviam lá. Certo? Tá. Como é que a gente trabalha com os aspectos da natureza e da sociedade? Olha, gente, eu acho que hoje à noite todo mundo vai ser poluidor. Todo mundo que está me ouvindo aqui vai ser poluidor. E eu também. Nós vamos escovar o dente. Quando a gente escova o dente, a gente passa pasta de dente no dente. Agora, talvez alguns rapazes não saibam disso, mas a maior parte das moças saberão que se você tem uma pulseira de prata e ela ficou preta naquelas entradinhas, naquelas gretinhas, para limpar, você pode passar ou, como é que chama? Isso aí, é silvo, ou você passa pasta de dente. Você esfrega a pasta de dente e aquilo limpa. Por quê? Porque a pasta de dente como é que fala? Aquele negócio tem sabonete que a mulher passa na pele. Esfoliante, abrasivo. Esfoliante, isso, é abrasiva, muito bem. Então, se ela faz isso com aquela sujeira que ficam dentro da pulseira de prata, imagina o que ela não faz com os micro-organismos da biota. Então, é muito fácil a gente apontar o dedo acusando... Bom, às vezes tem que acusar mesmo, né? Ontem eu vi a notícia de que o governo liberou mais 500 produtos agroquímicos, chamou de agroquímicos, na verdade são agrotóxicos. E eu tenho vontade de chorar, mas isso é outra história que eu conto outro dia. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer trabalhar com natureza e sociedade é conhecer a natureza e conhecer a sociedade. Isso significa que para a gente trabalhar com ecologia matemática, vamos com calma. A gente precisa conhecer a natureza e a sociedade. A matemática com a qual eu trabalho não é a matemática da piada do balão. Alguém conhece a piada do balão? Não. É silêncio ou minha linha caiu? Acho que não. Tá bom. Então, eu vou contar a piada do balão, mas, por favor, quem quiser dar risada, tira o som. Porque eu fico furibundo. Teve uma cidade, chamava-se Cidade Sem Limites, há muitos anos atrás, que promoveu um concurso internacional de balões. E veio gente do mundo inteiro, cada equipe trouxe o seu balão, e na véspera de começar a competição, os balões subiram todos para fazer uma apresentação, e foi a imprensa mundial filmando tudo. E perto dessa cidade tem uma outra cidade que fica perto de Veracruz. Eu não sei como é que chama, mas é grande. E veio um vento de lá e escureceu tudo, e uma tempestade de areia, que não sei o que, ficou todo preto, e cada balão foi para um lado, e os coitados dos baloeiros ficaram perdidos durante a noite toda. Chegou de madrugada, começou a nascer o sol, tinha dois. Um funcionava o ar quente e o outro navegava. Aí ele falou assim para o cara que estava funcionando o ar quente, fecha o maçarico, esquenta o ar e o balão sobe. Se você desliga um pouco o maçarico,
o ar esfria e o balão desce. Então falou, desce um pouco, desce um pouco, desce um pouco. E o cara começa a gritar, aí foi baixando o balão, e o cara que estava no balão, o navegador, gritou, oh! E o cara lá embaixo, que estava andando, com o cachimbinho dele, passeando o cachorrinho dele de madrugada, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, e o cara que estava no balão lá de cima gritou, aqui em cima! Aí o sujeito olhou, oi, oi! Escuta, por favor, onde que nós estamos? Aí o cara lá embaixo tirou o cachimbo, coçou a barba e respondeu assim, num balão! Aí o rapaz que estava Ele navegando pediu falou, para tirar os foram sobe o balão, sobe o balão, sobe o balão. Mas como subiu o balão? Sobe o balão, porra, que eu estou falando para você. Aí o balão subiu. Por que você não perguntou mais coisa para ele? Falou para o navegador. Assim não adiantava. Você vê que o cara é matemático? É matemática. Por quê? Por que ele é matemático? Ele pensou para responder, era verdade e não servia para porra nenhuma. Por favor, não deem risada, porque a minha vida toda eu tentei. Eu não posso fazer nada. Mas a minha vida toda eu trabalhei com a matemática que serve para alguma coisa. Primeira vez que eu fiz uma aplicação foi em 74. Entrou um cara lá, um engenheiro que era estagiário numa firma em Ribeirão Preto, com um problema que ninguém resolveu para ele. E aí, a matemática aplicada foi ao encontro dele. Muito bem. Então, conhecer a natureza e a sociedade faz a gente conhecer outras pessoas, ouvir outras realidades. Ouvir pessoas que têm ideias diferentes das nossas, que não concordam com a gente. A gente precisa da modelagem matemática. E eu gosto de definir a modelagem matemática com quatro princípios. E são os princípios da teoria da educação do Paulo Freire, de acordo com o Dermeval Saviani. A primeira coisa que a gente faz, de acordo com o Paulo Freire, é ler o mundo. Há 2 anos atrás, o Carnaval, aqui em Barão Geraldo, onde fica a Unicamp, tem um bloco chamado Bloco do Cupinzeiro, e a música era sobre o Paulo Freire, o centenário do Paulo Freire que ia chegar. E a primeira letra do samba era o menino lê o mundo, e aí é isso mesmo. Então, o Paulo Freire pede que a gente leia o mundo. Pois é, a gente não faz modelagem matemática sem ler o mundo. Depois, a gente começa a construir conhecimento, mas começa a construir conhecimento no diálogo. E esse conhecimento é construído dialeticamente, ou seja, na prova de cálculo, você não pode fazer tentativa e erro, mas na vida real, você tem que fazer tentativa e erro, e quando você tenta e dá certo, bom, quando você tenta e não dá certo, você tem que criticar o conhecimento construído, epistemologicamente. E para muita gente, acaba aí. Você lê o mundo, constrói conhecimento, critica, e olha, sabe quando que a gente faz isso? Quando a gente submete um artigo. A gente submete um artigo e passa por um revisor, ou seja, uma crítica feita pelos pares. Publica o artigo de uma revista boa classificação na CAPES, o que sobrou da CAPES, e aí você publica um artigo e põe no seu lado que você publicou. Mas não acabou e não. Aí entra o Paulo Freire. Esse conhecimento é para ser colocado a serviço da sociedade. Tá bom? E eu vou falar sobre modelagem matemática. Gente, se algum dia vocês convidarem a professora Ana Paula Malheiros para falar para vocês sobre modelagem matemática, ela vai detestar esse esqueminha que eu fiz aqui. Ela odeia esquemas de modelagem matemática. E eu estou usando esse modelo porque esse modelo tem servido para mim hoje, mas eu já usei outros esquemas de fazer modelagem. Não existe o esquema da modelagem, existe um. Aliás, se vocês são de licenciatura, prestarem atenção em como as pessoas falam de modelagem, eles dizem que uma modelagem matemática é uma metodologia, eles dizem que é um catalisador, o Jonei fala que é um criador de ambiente, o Adilson Espírito Santo fala que é um catalisador, quem foi que falou que tem aspecto metodológico? Foi uma orientada da Adriana Borsoi,
E aí, cada um de nós usa a modelagem matemática que serve para ele, tá certo? Então, eu estou usando um que me convém hoje. Então, tem um problema real. Existe um problema na vida. Agora, se você pegar um problema real, simples, problema simples. Como é que a gente monta uma máquina de fazer caixinha de leite, longa vida? Você tem que ver o leite, tem que ver a temperatura, tem que ver se a máquina esquenta, tem que botar um trocador de calor, tem a umidade relativa do ar, tem o bom humor, o cara era corintiano, o Corinthians perdeu na véspera, então ele está com má vontade. E aí você vai indo e você chega naquilo que falou, nossa, gente, aquele cara da química e da física, Schrödinger, que disse que todo problema real tem um número de variáveis igual ao número de Avogadro, que é da ordem de 6 vezes 10 a 23. Ou seja, 6, 23 vezes. Tá certo? É maior até que a dívida externa dos Estados Unidos. Então, em reais. Então, a gente não sabe quão grande é isso. Agora, como é que os caras da física conseguem pegar uma coisa como movimento e conseguem analisar isso com equações fáceis? Como que os caras da física... Porque eles sabem simplificar o problema, gente. Os físicos ensinam para a gente e fazem conta com uma coisa chamada movimento retilíneo uniforme. Não existe movimento retilíneo uniforme, não existe. Ah, Johnny, a luz, que se a luz se propaga em linha reta? E o buraco negro, gente? E os revolteios que a luz faz quando passa no centro de muita energia no universo? Não existe. Ah, não, mas a linha da grande área é horizontal. É nada. A superfície da Terra é curva. Se você está num avião e você olha pela janela, a hora que ele vai entrar na pista para levantar voo, você vê aquele troço abaulado. Por quê? Porque aquilo é construído em cima da curvatura da Terra. Muito bem. Tem que simplificar. E eu lamento muito dizer, é impossível alguém da física fazer uma coisa melhor que a gente. Mas isto os físicos fazem melhor que a gente. Tá? Mas isso vai mudar com vocês. Muito bem. Aí a gente, com essas hipóteses, a gente expressa este problema numa das linguagens do universo matemático. Eu posso trabalhar com funções contínuas, com funções diferenciais, eu posso trabalhar com aproximações polinomiais, aí eu uso o que der. E aí, esse problema tem que ser resolvido. Agora, gente, espera um pouquinho, eu vou fazer um desenho para vocês. Eu tenho que apertar ESC, e vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Então, sim. Eu preciso pegar um pedaço de papel aqui, e eu vou fazer um desenho aqui, ó. Aqui está o conjunto, ó, isso daqui é o conjunto de todos os problemas matemáticos. Eu não estou vendo, está aí, né? Todos os problemas matemáticos que há no mundo. Agora, eu vou desenhar aqui o subconjunto dos problemas que tem solução. Vou desenhar isso aqui em... Que cor que eu vou usar? Ó, vou desenhar em vermelho o subconjunto dos problemas que têm solução analítica. Desenhei, dá para ver? Não. Dá zoom, Johnny, dá zoom. Dá para ver o vermelho? Não dá. Assim, mas Johnny, espera um pouquinho. Eu sei que a integral de seno é menos cosseno. Ah, é? Tá. Cosseno de x, dx? Muito bem. Então faz integral de seno de x elevado a x. Ou o argumento da tangente hiperbólica da raiz xésima. Preciso continuar? Para cada problema, você tem um infinito não inumerável de problemas. Para cada problema que tem solução analítica, você tem um infinito não inumerável, de problemas que não têm solução analítica. Então, a gente é realmente obrigado a trabalhar com aproximações. Não é tão complicado entender isso aí. Se eu quisesse calcular a média da altura de todo mundo que está aí,
Se eu quisesse, eu ia usar a calculadora. E a calculadora só faz conta com o número decimal. O conjunto dos decimais é um subconjunto próprio dos racionais. E o número vai dar quebrado. Muito bem. Aí eu encontro. Preciso fazer uma coisinha aqui que ele desligou. Eu preciso fazer assim. Então eu tenho que resolver. Não dá para ser maior isso aqui, não? Dá. Então, eu tenho que achar a solução aproximada. Depois, eu tenho que ver se essa solução é válida matematicamente. Talvez você já tenha resolvido problemas que caem num trinômio de segundo grau. Digamos que você pegue o jornal de Bauru, ou de Marília, ou de Itapuí, ou de Pirajuí, e você pega um encarte do jornal de domingo e está escrito lá que é para você comprar uma televisão para você assistir a Copa do Catar em 12 prestações sem entrada. E você pergunta para os caras, mas como é que fica se eu pagar à vista? E ele já tem essa resposta para você. Alguém já fez a conta para ele. E como é que a gente faz essa conta? A gente, 7 prestações sem entrada. Para você achar qual é o juro, para calcular o juro, que está embutido naquele sem juros, sem acréscimos, para você calcular o juro, você precisa achar uma das raízes de um polinômio de grau 8. Só uma das raízes é válida. Então, embora as 8 raízes sejam verdadeiras, elas são soluções aproximadas são de raízes do polinômio de grau 8, você só quer uma delas. Aí você diz, olha, essa daqui é a que dá o juro. Essa raiz aqui é 1,08, então eu estou pagando um juro de 8% ao mês. Então você achou a resposta, as outras são inválidas, você não quer, a matemática jogou fora. Agora, socialmente, essa resposta vale? 8% ao mês é juro que alguém deve aceitar? Não. Você manda o cara plantar batata e vai comprar em outra loja, pelo amor de Deus. Se você não tiver a solução válida, aí, como diz em Mojimirim, nós que é caipira, fala, aí nós volta para trás e a gente começa a analisar o problema de novo. Eu vou conversar com vocês sobre isso aqui. Chega uma hora em que a solução é válida socialmente. Aí tem um processo decisório. Muitas vezes não chamam o matemático para fazer essa decisão. Problema real. Em Bauru tem circular e tem linha de ônibus. Ano que vem vai mudar o preço. Tem inflação no pneu, no salário, tudo isso. O que entra no preço da passagem? Olha, entra o preço do diesel, o preço do pneu, manutenção dos ônibus, o salário das pessoas, o afastamento por doença, cobradora e motorista feminino que engravida, e vai indo. Você tem que a previsão para acidentes. Então, é tanta variável que quem tinha que resolver esse problema e sair com o preço é o matemático. Mas não é isso. Não é isso. Eles passam daqui direto para cá, e quem que decide o preço? A prefeitura com os vereadores. Os vereadores têm condição de calcular isso aí? São raríssimos os que têm condição de calcular isso aí. Então, isso é feito, muitas vezes, por indicação da companhia de ônibus. E nós não damos a nossa contribuição. Muito bem. Quem que fica aqui? Quem fica aqui é o nosso interlocutor. É o cara que tem um problema. Esse é o cara que fica aqui. Quem fica aqui é o matemático. O matemático crítico. O matemático crítico. Porque eu preciso criticar a solução matemática. A matemática não é perfeita, purinha, imaculada, alva como a neve. Não é. Não é. A matemática não se demonstra a si própria. E quem que consegue simplificar ou validar socialmente a solução? É o diálogo. É o diálogo. E essa validação é a crítica. Essa validação é feita pela crítica. Então, eu tenho a leitura do mundo, a construção dialógica de conhecimento,
Aqui eu tenho o trabalho epistemológico de criticar o conhecimento adquirido, e aqui eu tenho o quarto passo do Paulo Freire, que é colocar o conhecimento construído a serviço da sociedade. Gente, eu vou pegar meu telefone, eu não sei onde ele está. Não sei onde está meu telefone, porque eu preciso vigiar o horário. É porque eu estou me animando. Eu gosto muito de falar dessas coisas e eu estou me animando. 8h15, gente. Não é possível. Bom, eu vou pegar um problema. Abastecimento de água de uma represa. Isso é problema? Como eu estou compartilhando, eu não consigo ver a cara de vocês. É problema até. É problema. Se vocês entrarem no Google e puserem nível de água dos reservatórios de São Paulo, vocês vão ver que só um deles está acima da metade. Só um deles está acima da metade. E a chuva, não está chegando. Então, abastecimento de água de uma represa. Agora, como é que eu olho para o problema? Eu olho para o problema com os olhos da matemática. Ih, travou tudo. O que aconteceu? Não. Professor, talvez se o senhor voltar um slide que fizer de novo, talvez vá. Vou para o voltador. Agora vou para frente. Muito bem. Qualquer um de vocês que estudam matemática vê que isso que está aqui é exatamente a mesma coisa que isso que está aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? E isso daqui, obviamente, isso daqui é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa do que isso que está aqui. Olha, essa figura é homeomorfa àquela, ela tem um volume, tem um fluxo de água entrando, e eu simplifiquei o problema, eu estou dizendo que o que entra é igual ao que sai. Como é que eu simplifico isso? Gente, eu penso assim, se estiver entrando muito mais do que sai, vai transbordar, isso aqui vai ser um desastre. Se estiver entrando menos que sai, vai esvaziar isso aqui. E qualquer poluente que haja dentro da água, ele se decompõe. E eu faço a regra do churrasco. O churrasco tem duas regras. Uma é que se você convidar o dobro de pessoas, você precisa comprar o dobro de carne e o dobro de pão e fazer o dobro de molho e vinagrete. Agora, se você convidar o dobro de pessoas, a passagem da cerveja para o dobro de pessoas não é multiplicar por 2. Você tem que multiplicar por um número maior que 2. Eu duvido que vocês nunca tenham participado de um churrasco que veio mais gente do que esperava e precisou sair para comprar mais cerveja. Por quê? Porque nem tudo é linear. Embora o nosso raciocínio seja linear, aqui está dizendo que se eu tiver o dobro da poluição, eu tenho o dobro de degradação do poluente. Porque a luz do sol degrada o poluente. A água cuida de transformar. Algumas partículas que estão na água juntam com o poluente e vão para o fundo. Algumas partículas de poluente evaporam. A poluição não vai embora, né? Quando evapora, ela vai poluir o ar. Quando ela vai para o fundo, ela vai poluir o sedimento. Se ela entra nas plantas, nas aguapés ou nas taboas, ela vai poluir a biota. Ela não vai embora. Mas a poluição da água vai embora. E eu tenho alguém jogando poluição, pasta de dente, cuspida na pia, jogando dentro da represa. Tá bom? Muito bem. Então, isso é a nossa represa, é igualzinho a foto. Eu tenho um aporte semanal, alguém está jogando a cada semana Q unidades de poluente, o volume é V unidades de volume, o fluxo que entra e que sai é F unidades de volume por semana, e a degradação eu supus que fosse linear. Por quê? Porque eu consigo resolver o problema. E agora não foi de novo. Vamos voltar. Experimenta sair do modo de apresentação e voltar de novo, Johnny. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Eu vou tentar com a flechinha. Se eu fizer com a flechinha... agora vai dar. Não deu. E se eu fizer com a flechinha?
Não deu o saco. Sai da apresentação. Eu saio da apresentação, isso aí, vocês me mandaram fazer? ESC. Isso. E aí entra de novo. Talvez diante. Muito bem. Eu vou fazer um modelo. Não existe o modelo. Todo modelo é apenas um modelo. Vamos ver se vocês concordam com aquilo que eu vou falar em português. A quantidade de poluição na semana que vem é dada por quem? Pela quantidade da poluição desta semana. Da quantidade de poluição desta semana, eu tenho que tirar a quantidade que sai com o fluxo. Eu tenho que tirar a quantidade que se degrada. E eu tenho que acrescentar quanto eu vou jogar durante esta semana na represa. Então, tem a quantidade desta semana, mais o que eu jogo, menos o que sai por semana no fluxo e menos a quantidade que se degrada. Então, isso é um modelo. Só que esse modelo é feito em português. Simplificou muito. Gente, não é possível isso. Tem alguma coisa errada. Ok. Então, eu vou tentar compartilhar com vocês de novo. Em outras palavras, agora o apontador... eu vou ficar sem apontador. Em outras palavras, agora eu vou dizer a mesma coisa que eu falei em português, eu vou falar em linguagem matemática. Eu vou dizer que C, parênteses, N mais 1, é a quantidade de poluentes na semana que vem. Qual é a quantidade de poluente nesta semana? É o CN. Quanto que eu vou jogar na represa esta semana? Q. Quanto que sai no fluxo? Olha, digamos que o fluxo por semana tira metade do volume de água da represa. Quanto que sai do poluente que misturou na água? Metade. Se o fluxo tira 10%, sai 10%. Então, se eu pegar o fluxo e dividir pelo volume, eu tenho a porcentagem, não é a porcentagem, é a fração do poluente dessa semana que sai no fluxo. E se eu fizer menos D vezes CN, eu tenho a quantidade de poluente que se degrada. Agora, o que qualquer matemático faz com isso? Ele pega o CN e põe em evidência. E fica CN, que multiplica 1, menos F sobre V, menos D. Então, eu tenho R, que multiplica CN, mais Q. Isso aqui é um problema que está escrito numa linguagem matemática. Essa equação é engraçada, né? Porque essa equação, olha, essa equação é uma equação de diferenças. Eu não vou discutir isso aqui, não, porque isso aqui é para falar sobre equação de diferenças. Eu vou dizer que Cn mais 1 é igual a Cn, 1 menos F sobre D mais G. Se o Q for zero, isso aqui dá R vezes Cn. E se não tiver fluxo e não tiver deterioração, isso aqui é uma progressão aritmética. Eu vou ver isso aqui melhor para vocês. Nós temos uma equação de diferença de primeira ordem. 2 casos de verdade. Uma firma na região de São José do Rio Preto, de São José dos Campos, fabricava coisas para vender para a Embraer montar avião. Agora, quando você fabrica coisa para a Embraer, o que sobra? Não sobra saco de estopa. Não sobra, sei lá, toco de cigarro. Sobra pedaço de metal e plástico. Resistentes, que são para construir um avião. E o que a firma fez? O que a firma fez com isso daí quando ela precisava jogar fora? A firma foi jogar as coisas fora dentro de uma pedreira. O que é uma pedreira, gente? Pedreira não é o São Paulo jogar contra o Grêmio. Isso não é pedreira. Isso não é pedreira. Eu vou tentar desenhar para vocês aqui o que é uma pedreira. Aqui eu tenho, olha, aqui eu tenho um campo, e junto com esse campo eu tenho uma rocha enorme, uma baita de uma rocha. Eu tenho uma baita de uma rocha aqui, ó.
eu tenho uma baita de uma rocha aqui, ó. Eu vou sair daqui, e eu quero que vocês vejam. Aqui tá a grama, e aqui tem uma rocha. E o que a pedreira faz? Ela arrebenta a rocha, põe dinamite, põe trator lá e vai arrancando toda essa rocha que está aqui. Ou seja, dessa pedreira, tudo que a única coisa que vai ficar é uma capinha impermeável aqui, ó, de rocha. A única coisa que vai ficar, tudo que era rocha aqui dentro, ó, tudo isso aqui foi embora. O que a firma fez? A firma precisava jogar fora. Precisava jogar fora o plástico todo. O que eles fizeram? Eles pegaram o caminhãozinho deles, basculante, tá? Aqui, o caminhãozinho deles, tá? Levantou esse negócio aqui, levantou isso daqui, a portinha abriu, aqui está o caminhãozinho deles, deu marcha ré aqui na beira da represa e jogou as tranqueiradas tudo aqui dentro. Quantos por cento disso aqui degrada por semana? 0. Quantos por cento disso aqui evapora por semana? 0. Então, fluxo e degradação não existe. Não existe fluxo, que isso aqui é fechado. Outra coisa que eu esqueci de falar é que a natureza se encarregou de encher isso de água. Eu não sei se alguém na turma já fez mergulho, mas quando a gente faz os cursos mais avançados de mergulho, a gente mergulha em pedreira. É muito interessante, porque além da pedreira ter 120, 170, 200 metros de profundidade, algumas pedreiras, também é muito interessante você procurar coisa lá. Na pedreira em que eu mergulhei, 2 vezes eu mergulhei em pedreira assim, eu encontrei Kombi, geladeira, motocicleta, coisas muito interessantes. A apresentação parou para todo mundo. Vocês estão vendo? Aqui não parou, não. Estou vendo e ouvindo normal. Tá normal aqui também. Daniel, da onde que eu repito? Ixi, o Daniel pode até cair, mas tudo bem. Depois vocês eu tô ouvindo, só a tela, a apresentação, as imagens para mim travou só, mas eu tô ouvindo. Não, mas e o meu desenhinho? Clica em mim. O desenho não apareceu para mim. Não, Daniel, você tem que clicar onde aparece o meu rosto. Do lado da apresentação não aparece a carinha da gente? Ah, sim. Vou fazer isso, então. A conexão dele deve estar ruim. Acho que é isso. Obrigado. Bom, mas o meu desenho é uma desgraça. Mas eu acho que todo mundo está vendo, né? Estamos. Só o Daniel que não, tá bom. Então, eu vou voltar para a minha apresentação. E vou... Ai, meu Deus, o tempo está indo muito rápido. Mas não interessa eu fazer muita coisa. O que interessa é a gente conversar sobre essas histórias. Então, gente, olha, na equação não tem F, é 0. Não tem D, é 0. E é isso daqui. Isso daqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar uma progressão aritmética. Vocês que achavam que progressão aritmética, que a gente ensina para os alunos terem o que fazer sábado à tarde, trabalho de casa, ou para passar no vestibular? Não, senhoras e senhores. Isto daqui foi usado pelo Ministério Público para prever como a firma ia ter que limpar aquela represa. O juiz usou isso. Porque dá para fazer com Excel, né? O que aconteceu no desastre em 2005? Antes de Brumadinho, antes de Mariana, houve um desastre na cidade de Guaianazes, com S, de uma fábrica de papel chamada Guaianazes com Z. E a represa arrebentou. A represa arrebentou e jogou um monte de coisa numa outra represa. A outra represa não tinha ninguém jogando sujeira nela. Então, teve um C0 gigante, o que... Vou voltar aqui, vamos ver se eu consigo voltar. Aqui, vou voltar aqui. Oh, meu Deus.
Eita, ferro. É isso que eu quero. Ó, tinha que descontar isso do meu tempo, gente. Não é possível. Ó. Então, teve um C0 muito grande. Tinha fluxo, tinha decaimento, mas não tinha ninguém jogando sujeira lá. Então, não tinha esse Q. O que sobrou? Sobrou que Cn mais 1 é igual a R vezes Cn. E o R é maior ou menor que 1? Em geral, o fluxo é menor que o volume. E o D é uns 5%, 2%, alguma coisa assim. Então, esse número que está aqui, o R, é menor que 1. Então, isso aqui é uma progressão geométrica de razão menor que 1. Ó, uma progressão geométrica de razão menor que 1. Isso aqui, atenção, gente, isso daqui eu estou trabalhando com um aporte semanal de 10 unidades. É a companhia que está jogando sujeira na água e continua jogando. Isso aqui é uma companhia que parou de jogar Q, e o que está acontecendo com essa progressão geométrica? Ela está indo para zero. Ela está indo para zero em quanto tempo? Daqui a quanto tempo é que eu posso começar a voltar a tirar água de lá para a cidade de Mojimirim? Não, Mojimirim não usa, Mojimirim tira água do rio. Mas uma cidade que receba água de uma represa. Daqui a quanto tempo que isso aqui cai para 0,05 partes por milhão? Tá certo? Então, isso é uma previsão que é a matemática que faz. Ou seja, qual é o X, de tal maneira que a poluição dá 0,05. E aqui, isso aqui parece que está tendendo assintoticamente para algum resultado, não parece? Parece. Eu não escuto vocês falarem, mas eu juro que parece. Parece. Essa assíntota existe? Existe isso? Ou seja, será que eu posso dizer, existe algum valor D que a variação de Cn mais 1 para Cn é zero? Será que existe? Quem que sabe isso aí? O engenheiro vai lá e tira a medida, que não sei o quê, porque a prefeitura, porque o departamento de água... Cacilda, vai na casa da dona Álgebra, bate palma na porta, caipira bate palma, toca paia, né? Ô, dona Álgebra, ô de casa. Então, dona Álgebra, existe algum valor assintótico? E a Álgebra fala, porra, meu filho, você não perguntou antes? Eu não vou fazer a conta, mas vou fazer a conta. Vamos ver se ele volta. Aqui. Eu coloco D aqui e resolvo essa equação, algebricamente. Tá certo? Olha, eu quero saber quando que Cn não muda mais. Lembra do gráfico, gente? Vocês lembram do gráfico? Ó, eu vou trazer o gráfico, se ele vier. Será que existe algum valor de C que, depois de 1000 passos, ele estabiliza e não muda mais? Será que é isso que acontece? Ou seja, nesta equação, eu vou perguntar para a matemática, existe algum valor de D que, se eu colocar aqui e aqui, isso não muda mais? Então, a matemática responde sim. Aqui, ó, eu pus D onde era o Cn mais 1, pus D onde era o Cn, e eu isolei D. Isolei o D. Ó, esse D que está aqui, com esse D, corta. Aí fica menos F sobre V mais D, quer dizer, menos D, tá certo? Que multiplica D, passa para o lado de lá, fica mais, e o meu D vai ser igual a Q. Porque eu achei o mínimo múltiplo comum. Isso aqui vai dar Q vezes V sobre F mais dV. Q vezes V sobre F mais dV. O que precisou fazer? O que precisa fazer numa represa para diminuir o valor assintótico da poluição? Se você perguntar para os engenheiros ambientais, para o secretário do meio ambiente lá de Mojimirim, ou de Pirajuí, ou de Marília, ou de Veracruz, o que você vai ter como resposta aqui? Bom, como é que você diminui o valor de uma fração? Tem dois jeitos. Ou você diminui o numerador, ou você aumenta o denominador. Bom, diminuir o numerador é diminuir o quê? Muito bem, então diminuir o tanto que você está jogando por semana, vai diminuir o valor assintótico. Mas eu sei que é fácil a Câmara de Vereadores decretar que não pode mais jogar a poluição lá. Mas o que a gente faz com as
30 famílias que dependem do curtume que faz isso aí lá. Tem que fazer um programa para realocar essas pessoas. Então, vamos ver, de imediato, diminuir o Q é mais complicado. Diminuir o V vai fazer o quê? Diminui o numerador, mas diminui o denominador também. Ixi, Maria. Como é que eu posso... E o que eu posso fazer? Então, eu vou aumentar o denominador. Como é que eu aumento o denominador? Eu aumento o fluxo. Gente, se eu aumentar o tanto de água que está saindo por semana da minha represa, eu diminuo o valor assintótico da poluição. E se eu aumentar o tanto que degrada dessa represa, eu também vou diminuir o valor assintótico da poluição. Como é que diminui o volume? Você vai lá na portinha da represa e tira uma das taubas e escorre mais água. Ou você joga dentro d'água alguma coisa que degrada. Ou você planta taboa, ou você planta água-pé. A CETESB, quando tem mancha de óleo, joga umas partículas, uns fiapinhos de madeira que chupam o óleo. Aí o que eles fazem? Porque eles não são tontos. Eles recolhem toda essa madeira que chupa óleo e vão lá, separam a madeira do óleo, aproveita o óleo e para cobrar R$7 o litro de gasolina, e a madeira depois eles queimam nessas fornalhas que usam madeira para aquecer caldeira. Então, como é que diminui o valor da fração? Eu sei que a gente pode fazer uma reunião de 3 semanas, um workshop com engenheiros e polícias, etc., e eles chegaram à conclusão que deve aumentar o fluxo e deve aumentar a degradação. Mas se eles perguntassem para um aluno da licenciatura em matemática qual é o valor assintótico, o valor assintótico é esse daqui, e como é que diminui? A gente diz, aumenta o F e aumenta o D. Mais alguma pergunta, tio? Não, gente, matemática é fogo. Agora, sustentabilidade. Cadê meu telefone? 8h30. Daniela, eu não estou vendo você. Cadê a Daniela? Eu não consigo ver a Daniela. Fala alguma coisa aí, Daniela. Vocês aguentam mais uns 14 minutos, 13 minutos? Acho que era a Ana Carolina, Johnny, que estava olhando para a hora, cortando o pescoço. Mas você pode mandar bala, Johnny. Ah, Sueli, você é muito minha amiga. Você me protege. Eu preciso perguntar para as pessoas. Como é que eu faço? Eu aperto o ESC, eu entro aqui, eu apago isso aqui. Não dá para ver mais ninguém? Cadê a Daniela aqui? Mais 38 pessoas. Daniela, não dá para você falar, não? Acho que a Daniela dormiu. Tá muito chato esse negócio. Melhor parar, né, Tatiana? Pra nada, continua. Todo mundo escrevendo. Deus. Tá bom. Vou continuar. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. A prefeitura de Veracruz poderia guardar toda a poluição de uma semana e da outra semana construir um tanque e soltar o dobro do poluente, ou seja, em vez de soltar poluente toda semana, faria o seguinte, solta 0 e sobra 2Q, solta 0 e sobra 2Q, solta 0 e sobra 2Q. Tem diferença? A gente pode fazer duas coisas. A gente pode fazer essa experiência na represa ou a gente faz com matemática, faz com Excel. Eu não gosto do Windows, mas eu tenho que usar porque todo mundo usa. Mas a gente faz com Excel isso aí. Antes de fazer na natureza. A sustentabilidade exige que a gente use matemática para ver o que vai acontecer. A gente tem que fazer isso com matemática antes de fazer na represa, antes de você fazer na vida real. E aqui eu tenho um grafiquinho em que aqui eu solto 0, aqui eu solto 2Q, 0, 2Q, 0, 2Q, 0, 2Q. Olha que coisa interessante. Olha, se 90,4 partes por bilhão é uma quantidade abaixo da qual eu posso usar água para beber, nesses intervalinhos de tempo aqui, ó, tá vendo esse aqui, ó? Esse pedacinho, esse segmentozinho aqui embaixo,
Nesse período, eu posso armazenar água para beber. Então, durante um período, a água da represa fica suficientemente limpa. E o matemático sabe dizer isso para você. Gente, se eu tenho fluxo rodando por 2 semanas e se eu tirando 5%, quando eu faço isso com 2Q, o fluxo leva embora mais poluente do que se eu fizesse isso com Q. E a degradação por 2 semanas é maior do que se fosse só a degradação por... se é menor, fosse degradação toda semana. Mas deixe-me continuar com isso aqui. E se fosse 2 semanas sim, e na outra semana não? Tá certo? Então, aqui está errado. Aqui tinha que ser 3Q, eu errei. Então, olha, eu vou fazer 0, 0 e 3Q. 0, 0 e 3Q, tá claro? Eu tinha feito Q toda semana. Depois eu fiz 0, 0, 2Q. 0, 0, 2Q. 0, 0, 2Q. Agora eu quero tentar fazer com 0, 0, 3Q. 0, 0, 3Q. Gente, eu não vou fazer isso na represa. Eu vou fazer isso na matemática. No Excel, no MATLAB, no Octave. E olha o que acontece. Pô, Johnny, ficou igualzinho. Igualzinho nada. Igualzinho nada. Quer ver aqui, gente? Ó. Ver se eu consigo levar o mouse para lá, porque isso aqui é muito atrapalhado. Aqui, ó. Oh, meu Deus, já sumiu de novo. Aqui, ó. Aqui está variando entre 90,3 e 90,8. E se eu fizer 003Q, ele está... Ué? O 90,3, 90,8 está aqui em cima. Eu não estou mais variando aqui, eu estou variando aqui, ó, de 89,3 até 90,4. E eu falei para vocês que 90,4 era o limite no qual eu podia tirar água. Então, aqui, ó, nesse período todo, tirando esses dois aqui, ó, durante 1 hora aqui e 2 horas e meia aqui, na quinta-feira, todo o resto do tempo, eu posso tirar água da minha represa. Bom, é claro, isso quer dizer que você pode jogar 6 dias 0 e num dia você joga 7Q? Bom, o pico vai ser muito mais alto. A quantidade que você joga vai ser muito maior. Mas isso a gente tem que ver com gente da biologia. A gente não constrói conhecimento se a gente não fizer isso dialogicamente. Eu vou contar 2 exemplos. Eu vou contar, eu não sei se vocês conhecem uma flor chamada flor de São João. Ninguém planta flor de São João. Ela nasce sozinha. Também tem uma flor chamada Maria Sem Nasce Vergonha. bastante nas estradas. Exatamente, presa na cerca de arame farpado. É lindo. Aqui, perto de onde eu moro, tem uma flor de São João pendurada no fio da eletricidade. Ou Maria Sem Vergonha, que nasce também em acostamento de estrada. E ninguém planta. Tá certo? Muito bem, eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso. As plantas do ano que vem, elas vão chegar da semente das plantas do ano passado, mas a semente do ano retrasado também, porque as sementes aguentam passar por 2 anos na secura de julho. 3 anos não aguenta. Então, cada planta dá origem a delta sementes. E nem todas sobrevivem ao inverno. Digamos só 80% das plantas, das sementes que estão na Terra, sobrevivam a cada inverno. E mesmo as que sobrevivem, nem todas germinam. Então, eu vou rapidamente escrever a equação. Quantas plantas eu vou ter o ano que vem? Olha, eu vou ter as plantas desse ano. Cada planta dá delta sementes. Essas delta têm que sobreviver. Então, tem 80% sobrevive a um inverno e alfa delas vai brotar. O que sobra? Que não brotou? Sobra 1 menos alfa. Agora, esse 1 menos alfa que sobra, tem que sobreviver ao primeiro inverno, depois tem que sobreviver ao segundo inverno,
E dessas que sobreviverem aos 2 invernos, 1 menos alfa, só beta que vai virar flor. Então, essa quantidade tem que multiplicar o número de sementes da planta da semana anterior. Então, isso aqui dá essa equação de diferenças aqui. Gente, como é que resolve isso aqui? No Excel. Foi no MATLAB, no Octave. Agora, eu só vou fazer uma coisinha com vocês aqui, ó. Ó, eu fiz aqui com 15% das plantas sobrevivendo. O que aconteceu? Olha, as Marias sem vergonha estão voltando a encher a paisagem da cidade de Mojimirim, ou de Itapira, ou Mogi Guaçu, ou Estiva Gerbe. Agora, e se por acaso capotar um caminhão nessa região e ele tiver algum produto tóxico, ou se a prefeitura, para matar aqueles matos que crescem na beirada e tapam as placas de trânsito, que tapam a placa de trânsito. Então, aquele mato é ruim para a gente andar na estrada. E se eles puserem veneno demais aqui, o que acontece? Com 14%. Olha, as mesmas plantas, começando com 3.000, e olha, ao longo do tempo, o que acontece se sobrevive 15 e se sobrevive 14. Essas plantas vão para a extinção. Ah, mas Johnny, de 15 para 14 é muito. Vamos fazer com 14,5. As plantas ainda vão para a extinção. É que não chegaram lá, né? Não chegaram lá ainda. Porque 14,5, ele tenta crescer, de vez em quando ele dá conta, mas ele vai embora e as plantas vão para a extinção. Ou seja, a sustentabilidade depende não só daquilo que a gente faz com a água, mas daquilo que a gente faz com o solo também. Ontem, o Ministério da Agricultura liberou 500 novos agrotóxicos. Isso há muitos anos atrás, juntando com o povo da biologia e da Comissão de Justiça e Paz daqui de Campinas, nós conseguimos impedir que o secretário da Agricultura soltasse um veneno comprado ou na Suíça ou nos Estados Unidos. E era barato, porque na Suíça ele tinha sido proibido. E nos Estados Unidos ele tinha sido proibido. E esse veneno se chama malation. E o malation, com umidade e calor, se transforma em malatiol. E o malatiol é altamente cancerígeno. E a gente apresentou, aí conseguimos convencer o promotor do meio ambiente que não podia fazer experiência, que ia ser feita, inclusive, em Mojimirim. Gente, Mojimirim é a filial do céu, é o centro do universo, é a capital do mundo. Eles iam fazer experiência em Mojimirim. E aí a gente convenceu o promotor falou com o juiz deu a ordem dizendo que não podia. Aí nós chegamos lá, o Rodney Bassanese, que a Sueli conhece, eu, o Ricardo Darrab, da computação, a Cecé Afonso Ferreira e o Dr. Tomazini, que eram advogados, o Marcel Dantas Campos, que era secretário da PUC de Campinas, e a gente chegou lá com uma ordem judicial e tentamos chegar perto do secretário da Agricultura. E o secretário falou assim para o adido militar dele, que era um cara da PM, um tenente da PM, era um carioca, magrinho, pequenininho, simpático, carioca, tipicamente carioca. E falou assim, ó, se esses indivíduos, falando com a gente, tá? Era 4 professores universitários e 2 advogados. O Tomazini, além de advogado, era procurador. Muito bem. Ele falou para o tenente da PM, que estava lá com o destacamento da PM, se esses indivíduos me atrapalharem, vocês podem prender, porque eu estou dando essa ordem aqui para a gente fazer experiência. Aí a gente, em vez de entregar a ordem do juiz para ele, mostrou para o PM carioca. E você precisa ver o sorriso que eu dei, apesar do momento tão sério, tão agressivo que a gente viveu ali. O tenente falou assim, doutor, acontece o seguinte, o senhor quer saber? É que se eu deixar o senhor soltar esse produto aqui, eu tenho que prender o senhor, não eles. A ordem não é deles, é do juiz. E mostrou para o secretário que chamava, há muito tempo atrás, Sueli, se me corrija, chamava dar uma rabisaca. Sabe quando você vira a cabeça para o lado e sai pisando duro e vai embora? Foi o que o secretário fez.
E eu não aguentei de vontade de dar risada. Não, aguentei. Eu não dei risada. Mas a gente impediu. Hoje, está liberado o uso do Malathion. Está liberado no Brasil. Está liberado no Brasil. A gente tem um grupo de pesquisa em matemática, lá no IMEC, para estudar o que a gente pode fazer para evitar acidentes como o de Brumadinho. A gente criou o grupo e, uma semana depois, a universidade criou um grupo que tinha todo mundo. Tinha gente da Unicamp, da Embrapa, da promotoria, tinha gente do câncer. E a médica do câncer falou, vocês estão preocupados com Brumadinho, mas eu estou preocupado com Mariana, que tinha acontecido 5 anos antes. 4 anos antes. O que aconteceu? Quando arrebentou a represa em Mariana, todos aqueles rejeitos minerais, resto do trabalho de mineração, invadiu, destruiu aquele bairro e inundou tudo com rejeitos de minerais. E como fez isso? Entrou na terra. Esses produtos alteraram geneticamente os moços que continuaram a comer lá. E os filhos desses moços que estão nascendo agora, estão nascendo com incidência de câncer muito maior do que no resto do Brasil. Eu penso que o nosso presidente falou que, em vez de ser uma represa de rejeitos, ele falou que era uma barragem de dejetos. Ele pensou que eram, sei lá dejetos. Dejeto, meu jardineiro fala, para dizer aqueles monte de cocô que meu cachorro deixa na grama, quando ele fica bravo comigo. Mas não é isso que eu quero falar. Eu fiz uma equação com a baleia. E a baleia, a equação não é de 2 em 2 anos, é de 3 anos. Tá certo? Uma baleia nasce com 2,5 toneladas. Então, não é com qualquer 9 meses que a baleia gera um filhote. E ele passa um tempo mamando. Então, as baleias que procriam são as baleias de 2 anos atrás. Não desse ano e do ano anterior, mas de 2 anos atrás. E eu tenho que dividir por 2, porque a população de baleias são as fêmeas que estão gerando filhote hoje em dia. Tá certo? Então, na natureza, a divisão funcional é metade homem, metade mulher. É diferente de Maceió, que você já deve ter escutado, o cara no carnaval que canta, ei, Maceió, é 3 mulheres para um homem só. Mas com baleia não é. Então, a gente faz uma equação, e aqui eu tenho um gráfico de quando permitir quando não parou de permitir a pesca, e aqui eu tenho o gráfico de quando permitiu a pesca fixa, feitas pela Rússia e pelo Japão. Tá certo? E aí tem um monte de outros modelos, e o modelo discreto, o modelo contínuo, tanto faz usar equação diferencial como usar equações de diferenças. Tá bom? Então, aqui eu tenho uma equação diferencial que explica, atenção, gente, que explica, chega, eu vou parar de apresentar, acho que eu vou até o fim aqui. Sim, por favor, até o fim. Não. Vamos fazer o seguinte, eu passo isso aqui para vocês, eu passo essa apresentação para vocês, mas acho que tem que acabar enquanto ainda está agradável, gente. Eu estou falando há 1h30 e a Daniela não está... Mostra só o diagrama de fase aí para o povo. Eu acho que pode prosseguir, hein? Não, bom, o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. É um livro muito interessante de uma historiadora chamada Barbara Tuchman, e ela escreveu um livro chamado Canhões de Agosto. E eu vou até o fim, sim. Eu vou até o fim, sim, porque eu vou contar essa história com cuidado. E eu acho que essa história... eu vou fazer o seguinte. Aqui são as represas, aqui poluição do rio. Eu vou fazer... Gente, eu vou pular... Vamos fazer o seguinte, professora Tatiana, professora Sueli, vamos fazer o seguinte. Vocês me convidam para dar uma aula no começo do semestre que vem. Vocês me convidam. Já está convidado. E aí, nesse outro dia, eu faço o resto da conferência, tá? Isso aqui é quando a gente conseguiu impedir que uma firma japonesa
plantasse alga para fazer chiclete lá na Baía de Mangaratiba. Ia sobrar aqui onde está vermelho escuro, e aqui iam ficar as algas japonesas, e aqui onde está azulzinho, aqui e aqui, iam ficar as algas brasileiras. Elas iam destruir completamente as algas brasileiras. E o que isso faz? Os peixes que estão aqui são acostumados a comer alga brasileira. Aqui é alga brasileira. Aqui é alga japonesa. Então, aqui é onde ficaram as algas brasileiras. Mas eles estavam acostumados a comer alga em toda parte. E alga só tem onde tem luz, então só tem na beiradinha da Baía de Sepetiba. E aí o que ia acontecer? O que ia acontecer é que os peixes que comem essa alga iam morrer de fome em toda essa região aqui, onde está azulzinho. E se aparecesse uma espécie invasora que comesse alga japonesa, ia destruir os peixes que comem alga. Então, isso aqui é um trabalho que a gente fez para o Museu Nacional. E aqui é como eu fiz as contas e acabou. E aqui nessa mesma região, é o movimento das manchas de óleo. A Baía de Sepetiba fica aqui, e aqui é desastres que aconteciam, mas isso aqui eu conto para vocês depois, tá bom? Aqui eu vou contar para vocês depois. Chega, não faz sentido eu falar tanto com vocês. Há muita coisa para a gente fazer com matemática. Passagem de ônibus, nós estamos estudando o que acontece com a vacinação. Quantas pessoas deixam de estar vivas porque não teve vacinação? O Brasil, algum tempo atrás, o Brasil era o 5º país em número de casos por milhão de habitantes. O Brasil hoje é 53º. Sabe por quê? Porque a vacina funciona. Eu me lembro de um casal que foi ficar lá em frente ao Palácio da Alvorada, lá em Brasília, com um cartaz escrito assim: não queremos vacina, nós temos cloroquina. Alguém fala em cloroquina hoje? Nem a EMA, que fugiu, fala em cloroquina hoje. Tem muita coisa para a gente fazer com poluição, com sustentabilidade, com a manutenção de plantações que são perenes. Tem muita coisa para a gente fazer. E o nosso desafio matemático para trabalhar a serviço da sociedade é desenvolver a matemática que a gente chama de pura. Matemática pura, gente, na minha concepção, é quando você aplica a matemática na própria matemática. Você usa um teorema anterior ou um corolário para demonstrar outro teorema. Você está modelando aquele problema com a... Quer ver? Eu não sei se vocês se lembram de ter calculado a soma de séries infinitas. Converge ou não converge? Bom, um dos jeitos é você pegar a derivada dos termos. E você pegando a derivada dos termos, como o derivado do termo? O termo é discreto, pô. Eu estou somando o primeiro termo com o segundo termo, com o terceiro termo. Ou seja, esses caras não variam assim, mas eu considero que variam. Eu aproximo esse cara por um fulano contínuo. Calculo a derivada em cima, a derivada embaixo e vejo para onde vai vejo para onde vai essa função, como se o x fosse contínuo. E eu consigo responder. Então, matemática pura é matemática aplicada à matemática. A gente tem que aprender o contexto da aplicação, a gente só consegue fazer conversando com as pessoas. Aquela mancha na Baía de Angra, que eu mostrei para vocês, mexendo, a gente só conseguiu porque a gente conversou com os pescadores. Porque as informações da Marinha vieram perfeitas, mas eram feitas a 12 metros de profundidade. E na superfície, é por onde caminham as manchas de óleo, o vento fazia a corrente correr ao contrário. E a gente foi lá ver o lugar, e eu conversei com os pescadores, não, professor. Acontece que a marinha mede no fundo, mas o vento é que manda aqui. Sabe o que aconteceu com o programa que a gente fez para a Petrobras? Quando a gente soube disso, o programa funcionou e contou a história do que realmente acontece. A gente aprende sobre o problema, porque não tem jeito de você dialogar com o especialista e não aprender, e a gente faz o uso do modelo e a gente serve a sociedade.
Vocês são matemáticos porque vocês querem ficar ricos, né? Ou para ficar famoso? Alguém vai chegar na rodoviária de Bauru, você está esperando pegar ônibus para Marília, alguém vai chegar na rodoviária e vai falar assim, você é professor de matemática? E você vai falar, sou. E eu assim, posso fazer uma selfie com você? Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Acontece que a gente é muito mais ambicioso do que quem quer ficar famoso, do que quem quer ficar rico. A nossa ambição como professores de matemática, como pessoas que fazem licenciatura, é mudar a história. É mudar a história do nosso convívio global. É mudar a história da destruição do planeta. Esse é o nosso desafio. Então, gente, é com nós. É nós. E muito obrigado pelo privilégio de falar com vocês hoje em Bauru, mesmo que não tenha tido coffee break. E quando o coffee break é em Bauru, eu tenho certeza que é muito bom. Então, não, mas você já está convidado para voltar. Então, mas não precisa ser um evento, não precisa ser uma semana de matemática. Não, você vai dar aula no meu lugar. Pronto, tá ótimo. Quando Bauru me chama, eu vou. Já está convidado. Eu tenho gente muito querida aí. Tem Com a Tatiana, certeza. tem a Sueli, tem o Com Rubão. certeza. Tem até aquela moça lá, afilhada acadêmica do Rubão, Micaele. Micaele. Então, e agora aqui eu saio, eu aperto o ESC, Isso, e eu por paro, favor. eu paro de compartilhar. Eu quero bater palmas aí, é muito não, agradecida. Não, que bater palmas, para com isso. Sem nada. Sim, com certeza, com certeza. Não. Tá bom. Excelente. Eu, como faz o pessoal também. Muito agradecida, Johnny, pela comissão. Excelente. É um aprendizado imenso quando você fala com a gente, quando nós temos essa oportunidade. É uma janela infinita que se abre. Muito agradecida, Johnny. Acho que o Elias quer falar alguma coisa. É isso, Elias? Desculpa. Oi, Tati, imagina. O professor Rubens me mandou uma mensagem. Se eu por aqui no chat você não lê, por favor, Tati, para o Johnny? Ele está em aula, ele não conseguiu participar com a gente, professor Rubens. Claro. O Rubens é ótimo. Então, vou ler aqui, tá? Professor, infelizmente estarei dando aula no horário da Selmate. Querido Johnny, muito obrigado por sua engrandecedora presença. Quando estive falando para o seu grupo de pesquisa em Covid, você contou histórias incríveis sobre Freire e Ubiratã. Poderia contar mais? Porque nós perdemos o professor Ubiratã esse ano, né, professor Johnny? Sim, eu fui orientado de mestrado do Ubiratã. Olha que privilégio. E ele misturava a gente em tudo que ele fazia. Por exemplo, quando em 74 ele criou um estúdio de televisão no IMEC para dar aula por televisão, ele pediu para eu fazer isso. Então, ele importou um cara que era doutor em comunicação, mas ele sabia muita matemática. Então, a gente montou um programa de geometria analítica. Eu tinha 4 turmas com 4 monitores e tinha mais um professor. Imagina, Flávia. E tinha mais um professor que dava aula tradicional de geometria analítica e a gente preparava a aula junto, porque as provas eram iguais para todo mundo. Para todas as 12 turmas era a mesma prova. Muito bem. O índice de reprovação era de mais de 70% ao longo dos semestres anteriores. Naquele semestre, o índice de aprovação, usando as mesmas provas, os índices de aprovação eram da ordem de 80%. Mas isso aconteceu nas 4 turmas de televisão e aconteceu também na turma de tradicional, aula dada pelo professor Ricardo Bassi, de Tambaú, que pagou o curso de matemática e de futebol. E por quê? Porque ninguém prepara a aula de geometria analítica. Assim, hoje eu vou dar aula de... E era aquela coisa desligada. A gente começava o capítulo, a equação da reta, a gente desenhava uma montanha, desenhava outra montanha, desenhava a transmissão e falava, que ângulo que eu tenho que botar? Que ângulo que eu tenho... Cadê eu? Que ângulo que eu... Aqui, ó. Aqui tem uma retransmissora e que ângulo que eu tenho que botar aqui para o meu feixe chegar lá. E os alunos de engenharia, eles queriam calcular a equação da reta. Não era eu que queria. Eu perguntava, e como é que faz isso? Vocês que querem ser engenheiro? E assim foi. Foi uma experiência muito interessante. Outra coisa que ele fez foi um mestrado, naquele tempo chamava... Agora o Ubiratã só fala em coisas transdisciplinares.
E se ele tivesse ficado vivo mais um tempo, ele passou para o interdisciplinar, para o multidisciplinar, transdisciplinar, para o transdisciplinar, e eu acho que, na emoção, ele era antidisciplinar. Ele não era nem transdisciplinar, ele era anti. Numa das últimas coisas que ele escreveu, ele afirmou o seguinte: a matemática que nós ensinamos na escola é obsoleta, chata e inútil. E eu posso garantir a vocês que é. Ainda mais a matemática que eu aprendi. Nem vou contar para vocês o que era. Nem vou contar para vocês. E o Paulo Freire foi o convívio com ele como pessoa. E tem uma história do Paulo Freire que eu vou contar para vocês. O Paulo Freire fugiu do Brasil e foi morar no Chile. Não, o Paulo Freire nasceu no interior, né? Como é que chamava o lugar onde ele nasceu? Aí depois ele foi estudar no Recife e ele foi fazer a alfabetização de adultos em Angicos. O samba tem o lugar onde ele nasceu. Jaboatão. Eu lembrei do samba. Olha aí. Brinca, dança, cresce, vive, vai... vibra, dança, cresce e brinca, vai viver um homem livre sobre o sol do Jaboatão. Esse é o samba do Paulo Freire. Aliás, Tatiana, se você procurar Paulo Freire, Bloco do Cupinzeiro, vai aparecer o samba, e é lindo, vai aparecer o samba. Eu não apareço, mas eu estava atrás do bloco. O meu médico não sabe que eu fui atrás do bloco. Muito bem. Que eu estava... Para de me atrapalhar, Tatiana. Eu estava pensando uma coisa para contar. Assim, aí o Paulo Freire, por causa da ditadura aqui, do golpe de Estado, aí ele fugiu para o Chile. Aí lá ele começou a trabalhar, a publicar os livros, aí viu o golpe de Estado lá. E ele passou um tempão no Estádio Nacional. Ele foi um dos estrangeiros que foi jogado lá no Estádio Nacional. E aí, meu pai era muito amigo dele, meu pai trabalhava em Genebra, no Conselho Mundial de Igrejas, e conseguiu um jeito de levar o Paulo Freire para trabalhar em Genebra. O Paulo Freire poderia ter ido dar aula em Harvard e ganhar muito dinheiro, e ele preferiu trabalhar no Departamento de Educação Cristã. E ele trabalhava, e ele viajava pela África, ele montou o programa de alfabetização em Guiné-Bissau, e aí, numa conferência, ele foi convidado para ir para a Índia. E o médico suíço falou assim, lá em Genebra eles falam francês, mas não vou imitar. O doutor Paulo, o senhor está levando 2 malas, a sua mala e uma outra mala cheia de garrafa de água. O senhor não vai beber água nem do hotel. O senhor não vai comer salada crua. O senhor só vai comer coisa que passou pelo fogo. Meu filho, que preconceito é esse? Disse o Paulo. E o médico falou assim, não é preconceito, é que você não tem anticorpos para as coisas que existem lá. Mas o senhor promete? Prometo. Mas o senhor promete mesmo? Prometo mesmo, meu filho. Prometo muito. Tá bom. Então, lá foi o Paulo Freire e chegou lá, chamou o carregador, claro, porque ele ia carregar uma mala cheia de garrafinha de água suíça, água mineral sem gás da Suíça. Muito bem. Aí pôs no táxi, e o táxi saiu do aeroporto para ir para o hotel. No meio do caminho, andando naquele trânsito, o Paulo Freire vê um cara moendo cana-de-açúcar para fazer garapa. Ele fala, meu Deus, garapa! Eu não tomo no Chile, na Suíça, há quantos anos que eu não tomo um gole de garapa? Eu fazia para mim. Para o táxi. Aí o cara parou o táxi e o Paulo Freire desceu, já tinha trocado dinheiro no aeroporto, desceu e pediu um copo. O cara tinha 3 copos. E os copos ficavam dentro de uma aguinha com detergente. E o cara, quando o cara dava uma esfregadinha assim no detergente, que o freguês anterior tinha usado, ele pegava e passava a copa aqui na camisa para limpar a beiradinha, moeu a cana naquela jarra de plástico, onde ficava o resto da garapa do freguês anterior, naquele sol quente de 38 graus,
Ele despejou e deu para o Paulo Freire. O Paulo Freire bebeu aquilo assim, meu Deus, que coisa deliciosa. E entrou no táxi e não foi para o hotel. Ele foi direto para o hospital, e do hospital ele foi para o avião, e do avião ele foi para o hospital em Genebra. O médico dele... Inacreditável. Não, isso é Paulo Freire. Ele cuidava dos meus filhos, e o meu filho mais novo gostava muito dele, porque contava história, conversava com ele, e o meu filho mais velho era muito mais sério. A diferença entre eles é 1 ano. Aí meu filho mais velho ficava desenhando com a Elza, que era a primeira esposa dele, na cozinha, ajudando a fazer coisas na cozinha, e o meu filho mais novo, isso, olha, a Tatiana achou, o Bloco Bis, depois vocês escutam. Quem for freiriano, escuta. Quem não for também, porque o samba é bonito. A bateria chama-se bateria alcalina, porque depois que as outras falam, ela continua durante horas. É muito boa a bateria alcalina, muito boa a bateria alcalina. Assim, então a Leni e eu tínhamos saído, e a Elza e o Paulo ficavam. O meu pai trabalhava no conselho, a minha mãe dava aula na Universidade Livre de Genebra, minhas 3 irmãs estudando, não tinham de deixar as crianças, deixavam com a Elza. Muito bem. Aí, o pequenininho chegava na cozinha, tirava o banco, levava, arrastava o banco até a pia, subia em cima da pia, aí na pia ele abria o armário, pegava a lata de bolacha de cima, abria a lata, pegava 2 biscoitos, tapava a lata, guardava, descia, guardava o banco, pegava as 2 bolachinhas, saía correndo pela casa e entrava no escritório onde o Paulo Freire estava trabalhando, que ninguém podia atrapalhar. Daí a pouquinho ele saía, fazia tudo de novo, pegava o banco, empurrava, subia em cima da pia, abria a máquina, tapava a lata, né? Pegava os bolachinhas, saía correndo, abria a porta, fechava a porta e voltava. Ela falou assim, mãe, eita, mas o que esse menino está fazendo? Aí foi lá, abriu a porta, pediu licença, né, porque ninguém pode entrar no escritório, e estava o Paulo comendo a bolacha e meu filho comendo outra. Aí você falou, mas Paulo, meu filho, tu não pode comer, o médico falou que não falou que tu não pode comer. E o Paulo Freire olhou para ela assim com a bolacha, enfiou na boca, mastigou depressa e falou assim, Elza, minha filha, o menino está me dando. Ele era um cara que ele gostava das pessoas onde ele estivesse. Onde ele estivesse. Para ter paciência de conversar comigo, imagina a pessoa que ele era. Não, professor, não diga isso. Não. Bom, a história que eu vou ficar devendo para vocês é o seguinte. Durante a Primeira Guerra Mundial, no Mar Adriático, houve batalhas navais enormes. E ninguém podia sair para pescar. Então, ali em Trieste, há um grande centro de pesca industrial. Pescava para a Itália toda. E o que aconteceu quando parou a pesca? A população de pescadas diminuiu. Em vez de aumentar, diminuiu. E ninguém sabia por quê. Foi preciso a matemática aplicada, ecologia matemática, naquele tempo ninguém sabia que era esse o nome. Foi preciso que Volterra e Humberto d'Ancona, ao mesmo tempo que o Alfredo Lotka, o Vitor Volterra e Humberto d'Ancona, estudaram o que aconteceu com a população de peixes quando parava de pescar. E o que Vitor Volterra e Humberto d'Ancona fizeram? Eles foram conversar com pescadores. Estou indo. Foram conversar com os pescadores. E do diálogo nasceu a construção da ciência. E a ciência a serviço da sociedade. Gente, eu já falei demais. Tchau, muito obrigado. Beijo, Johnny, sensacional. Muito obrigada, muito obrigada. Eu fico devendo a vocês. Pode ser uma aula qualquer, Tatiana. Já está convidado, já está convidado. Tá bom, muito obrigada. Tá bom, gente? Muito obrigada, Johnny. Eu que agradeço a paciência de vocês. Johnny, muito bom te ouvir sempre. Sempre. Um beijo. Beijo imenso. Diga ao seu esposo que eu vou tomar uma cerveja com ele na cozinha da sua casa. Já avisei ele aqui, aquele jeito, até ele entrou no minicurso. Mas a gente vai esperar mesmo. Obrigada mesmo. Tchau, gente. Obrigada, Johnny. Muito obrigada. Boa noite. Se cuida.
Pessoal, temos sorteio ainda. Calma, não saiam. Não saiam. Quem sair perde, hein? Quem sair perde. É. Muito bom, Tati, comissão. Nossa, sensacional, né, Sueli? Nossa, ele é demais. Toda vez que tiverem oportunidade, gente, toda vez, não percam. São pérolas que a educação matemática, que a matemática aplicada, que a matemática pura, a nossa comunidade, assim, vai perdendo contato com ele, assim, quando não tiver a dificuldade de falar com ele. Ele é uma lenda viva, ele tem muita cultura. Vocês viram um pouco de história que ele conta, né? O pai pastor presbiteriano sempre foi muito estudioso, ele sabe muita matemática, muita. Eu admiro muito. E é sempre diferente, né? Ele sempre fala diferente, é muito legal, muito legal. E uma modéstia, né, Tati? Ah, nossa! Ele é demais. Vamos para o sorteio, então? O Daniel também quero ganhar, hein, Daniel? Estou esperando a consulta da tabela. Gente, deixa eu comentar com essa história sorteando. Como é bom ver nossos egressos, né, Tati, na semana. Fico muito feliz. A Mari, a Micaela, o Daniel, o Jailton, que era a turma lá de trás. Quando eu comecei na Unesp, que coisa boa. Nossa, muito bom isso, muito bom. Tati, fale então para a gente um número de 2 a 38. 38, você falou? Isso. Tá, 28. Ok. Os livros do sorteio são A Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Matemática no Brasil, Relatos de Memória da Sociedade Brasileira de Matemática e a Revista do Professor de Matemática. E o sorteado é Daniel Fernando Garcia. Aê! Milagre, até que enfim. Isso tem treta, Giovana, isso tem treta. Ele tá pedindo isso aí. Milagre, nunca ganhei um. Aí, Daniel, sempre chega um dia. Tá vendo? Parabéns. Obrigado. Parabéns, Daniel. Depois, por favor, entre em contato com a gente por e-mail para a gente combinar certinho. Ok? Tá certo, pode deixar. Obrigado. Obrigada. Então, agradecemos a todos. Vou finalizar aqui a gravação. Agradecemos a participação de todos e todas. Muito obrigada, pessoal.